Oi, tudo bem? A paz do Senhor a vocês. Meu nome é Guilherme e, bem, uma coisa que eu notei quando eu estava estudando Romanos é o contraste e a semelhança não, né? Mas o contraste entre Adão e entre Jesus Cristo. Bem, para começar o nosso assunto, vamos falar de Romanos capítulo 5, versículo 12, que Paulo fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou toda a humanidade, porque todos pecaram. Nesse caso, Paulo estava falando de Adão, pois Adão desobedeceu a Deus, comeu o fruto, então, graças a isso, a morte reina no mundo inteiro pelo pecado. Porém, um pouco mais adiante, em Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18, Paulo fala: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em sua vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Então, assim como quando Adão comeu o fruto proibido e fez uma desobediência contra Deus, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele botou a graça no mundo e também agora podemos receber a justificação, que no caso é a salvação dos nossos pecados, né? O perdão dos nossos pecados, e podemos ser salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Pois assim como em Romanos fala, por um homem só, hoje em dia a morte e o pecado reina no mundo, então não merecemos ser salvos, porém Deus é bom o suficiente para perdoar os nossos pecados, essa desobediência que fazemos graças a Jesus e a sua ressurreição. Bem, e depois de tudo isso que vimos, eu refleti um pouco e eu cheguei na conclusão de alguma coisa, que é a de que devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, que principalmente na nossa vida atual, pois podemos fazer atos assim como o de Adão, que podem condenar pessoas e podem influenciar elas ao mal, no caso assim como Adão fez a natureza do homem ser para a carne, ser para o pecado, porém podemos fazer atos de bondade. É claro que não podemos ressuscitar, né, pois não temos poder para isso, mas nós podemos fazer atos de bondade e de obediência, que podem mudar e transformar a vida das pessoas, até mesmo convertendo elas e tudo mais. Bem, eu vou concluindo o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, estudem muito a Bíblia e bebam muita água.